Então, eu vou iniciar aqui a apresentação, né? Como que a gente pode, né, trabalhar com mais segurança com os nossos alunos e pacientes. Pacientes, pessoal da fisioterapia, alunos, pessoal da educação física. Então, quando eu estava na prática, eu ainda estou na prática, né, mas quando eu trabalhava no ambiente de academia, pela Fibratec, chegava às vezes um laudo de um médico, ou até mesmo de um fisioterapeuta, falando que um determinado aluno meu tinha discinese escapular ou tinha síndrome do impacto do ombro. E aí, o que o fisioterapeuta está querendo dizer com isso? O que o médico está querendo dizer com isso? E o que o educador físico vai fazer? O que o fisioterapeuta vai fazer quando ele recebe, né, esse laudo de um médico ou até mesmo de um fisioterapeuta? Então, o que a gente vai estar realmente estudando, né? Vai estar aplicando de conhecimento científico com base nesses dois temas e está ajudando, né, esse aluno e paciente. Então, uma questão aí que eu vou trazer para vocês é tanto em partes, né, porque existe a teoria antiga da síndrome do impacto, da discinese, que vem sendo aí criticada pelo modelo atual, né, que no caso seriam as atualizações da dor subacromial e da discinese e também de fatores psicossociais. Então, a nossa apresentação ela é dividida em duas partes. A parte 1, em que eu vou explanar sobre a teoria antiga da síndrome do impacto e a discinese, e a parte 2, essas atualizações a respeito desses dois temas, relacionando também os fatores psicossociais. Beleza, então a gente vai começar aqui com um estudo, né? É um estudo de caráter experimental da revista Journal of Conditional Research, 2017, e ele buscou avaliar, né, a articulação do ombro, né, de participantes de treinamento com peso com a síndrome do impacto do ombro e sem a síndrome do impacto do ombro. Então, só para a gente introduzir aqui, mais de 74% dos praticantes de musculação vão ter dor no ombro ao longo de um ano. Então, isso é uma informação muito importante para o educador físico buscar prevenir isso dentro do ambiente da musculação e para o fisioterapeuta, à medida que um aluno nosso chegar com um tipo de dor, um incômodo ou lesão, a gente pode funcionar como um profissional screening e encaminhar ele para um fisioterapeuta a fim de que a gente possa fazer um trabalho multidisciplinar. E, se a gente for analisar no âmbito geral, a principal lesão que mais acontece é a de lombar baixa, né? Outra lesão que acontece muito é a da cervical e a do ombro é a terceira lesão aí que mais é acometida dentre todas as articulações. Então, é uma lesão que acontece muito também no ambiente de musculação, né? Um dado aí bem importante. E aí a gente tem que fazer um desafio para a gente, como é que a gente consegue reduzir, né, esse percentual com o treinamento de força, né, ou com a fisioterapia. Então, a gente tem um problema, né? Por que essas pessoas estão machucando tanto dentro do ambiente de musculação? Então, eu trago o problema aí para vocês. Qual que é o problema? Os alunos, de maneira em geral, eles querem trabalhar muita ênfase nos grandes grupamentos, como peitoral maior, como se trabalha no exercício supino, o grande dorsal, como se trabalha no exercício de puxada, e a elevação lateral, que no caso é trabalhado o deltoide. Então, as pessoas querem trabalhar muito esses grandes grupamentos e negligenciam os pequenos grupamentos, como os músculos estabilizadores, né, escapulares, como o trapézio inferior, o serrátil anterior, que é um músculo também importante nessa dinâmica de funcionamento, junto com o trapézio inferior da escápula, e não trabalham o conjunto do manguito rotador, tanto os rotadores internos, subescapular, quanto os rotadores externos, redondo menor e infraespinhoso. Então, esse desequilíbrio em grande trabalho para os grandes grupamentos e pequeno trabalho para os pequenos grupamentos faz com que aconteça um desequilíbrio e isso pode gerar aí uma dor na articulação do ombro dos nossos alunos. Então, vamos entender qual seria o problema biomecânico, né? Então, a gente viu que os nossos alunos querem trabalhar muito os grandes grupamentos. Então, durante a elevação lateral, igual eu mostro para vocês, quem vai realizar o trabalho é o deltoide, né? O deltoide, tanto as fibras anteriores, mediais e posteriores, principalmente as mediais, são responsáveis por realizar a abdução do ombro. Beleza, a gente entendendo esse contexto, a gente tem que entender que quando a gente vai trabalhar os pequenos grupamentos estabilizadores, como o caso do manguito rotator, qual que seria a função desses músculos em gerar estabilidade do ombro, né? Seria no seguinte ponto, aqui a gente tem um músculo que é o subescapular, e se você for analisar aqui as setinhas desse músculo, ele tem a função de gerar uma estabilidade, eu vou voltar aqui o vídeo para vocês, no sentido de uma diagonal
nesse sentido em que vai evitar o que a gente chama de translação superior da cabeça humeral contra o acrômio. Então, a gente ativa o subescapular dessa forma e ele vai dar essa estabilidade, né, principalmente nos exercícios com o braço acima da linha da cabeça, fazendo com que não aconteça o que a gente chama de translação superior da cabeça humeral contra o acrômio. Então, é importante o fortalecimento desses músculos, juntamente com os músculos redondo menor, infraespinhoso e supraespinhoso, que são os 4 músculos do conjunto do manguito rotador, que vão, no caso, trabalharem juntos de maneira harmônica, a fim de estabilizarem a cabeça humeral, evitando a translação superior da cabeça humeral contra a cavidade glenoide. Então, na rotação externa, a gente fortalece o redondo menor e infraespinhoso, na rotação interna, a gente fortalece o subescapular. Então, entendendo que esses músculos eles têm uma função de gerar estabilidade na articulação glenohumeral, vamos entender, né, o que os estudos trazem, o que seria um ombro com impacto, o que seria um ombro sem impacto. Então, vamos lá. Quando os nossos alunos, quando eles trabalham muito os grandes grupamentos musculares, como o deltoide, se ele tem um deltoide muito forte e tem um rotador externo mais fraco, os rotadores internos também, isso vai gerar um vetor de superiorização da cabeça humeral. Então, eu destaco aqui para vocês o tubérculo maior do húmero, né? E o acrômio, tá? Essas duas estruturas ósseas. Por quê? Quando o deltoide ele faz o movimento de abdução do ombro, se os músculos estabilizadores do ombro estiverem fracos, o que vai acontecer? Vai acontecer uma superiorização da cabeça humeral e esse tubérculo maior do húmero ele vai de encontro ao acrômio, gerando uma impactação no tendão do supraespinhoso, na bursa subacromial, no tendão do bíceps, que passa aqui entre essas estruturas, né? E esse espaço, né, do acrômio ao tubérculo maior, a gente chama de espaço subacromial. Então, guardem isso, que eu vou falar muito aqui disso para vocês. Esse espaço subacromial, ele é diminuído quando acontece essa superiorização da cabeça humeral em decorrência da fraqueza dos músculos estabilizadores ou de um fortalecimento muito, no caso, muito exacerbado do deltoide em decorrência do enfraquecimento dos músculos estabilizadores. Então, a gente entendendo isso, essa superiorização diminui o espaço subacromial e isso pode gerar a síndrome do impacto do ombro. Quando a gente tem um ombro mais, digamos, saudável, os músculos estabilizadores vão evitar com que aconteça essa translação superior, fazendo com que o espaço subacromial fique mais preservado, não gerando aí a impactação na articulação glenohumeral. Então, pessoal, vocês tiveram alguma dúvida com relação a esse slide? Está tranquilo? Alguém não entendeu aqui o que seria o espaço subacromial? O que seria essa questão da síndrome do impacto? O que os músculos estabilizadores vão realmente realizar para evitar essa translação superior da cabeça humeral? O deltoide fazendo esse vetor de superiorização da cabeça humeral. Ficou tudo bem claro, pessoal? Qualquer dúvida, podem ficar à vontade. Então, prosseguindo aqui, dentro do estudo, como que eles classificaram, né, as pessoas com impacto ou não? Eles fizeram 2 testes. Um é o teste de Kennedy e o outro é o do arco doloroso da abdução do ombro. Então, nessa primeira foto aí acima à esquerda, no caso, o fisioterapeuta ou o médico, ele faz movimento de flexão do ombro e depois ele faz uma rotação interna do ombro. Isso, às vezes, gera dor em algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm aí a impactação na articulação glenohumeral. E quando a pessoa faz a abdução do ombro, no caso, só fazer esse movimento de abrir e fechar, de 0 até 180 graus, ela também pode sentir dor na articulação do ombro. Então, eles pegaram 55 homens, realizaram esse teste de Kennedy e da abdução do ombro, e analisaram que, no caso, um grupo de pessoas teve a síndrome do impacto e o outro grupo não tinha aí a síndrome do impacto do ombro. Então, eles dividiram isso nesses 2 testes para verificar se essas pessoas tinham a impactação na articulação glenohumeral ou não. E ele analisou também a relação da força dos rotadores internos dividido pelos rotadores externos, dos abdutores dividido pelos rotadores externos, do trapézio superior dividido pelo trapézio inferior, né, que a gente fala que é a relação da força do agonista pelo antagonista. Eles também mensuraram as forças dos abdutores do ombro, dos rotadores externos e internos do ombro e do trapézio superior e inferior. E eu
só fazendo aí um link com os slides anteriores, quando a gente tem um deltoide muito mais forte comparado a um rotador externo mais fraco, a gente viu que isso pode gerar um vetor de superiorização e gerar impactação. Então, por isso que ele está pesquisando essa questão da divisão da força dos abdutores do ombro comparado à divisão dos rotadores externos. Quanto mais fraco é um rotador externo meu e mais forte é um abdutor do ombro meu, isso pode predispor aí a impactação, por isso que ele está pesquisando isso. E ele analisou também a questão do movimento, né, dos indivíduos, em flexão do ombro, em rotação interna e externa, e abdução do ombro para verificar a mobilidade da articulação, se tinha alguma perda de mobilidade. Depois a gente vai entender o que seria essa perda de mobilidade, como ela pode predispor ao impacto. Beleza. Então, eles analisaram 55 homens e classificaram 24 indivíduos com a síndrome do impacto e 31 sem a síndrome do impacto. Eram indivíduos com 27 anos, faziam um treino de 2 a 3 vezes por semana, num tempo aí de 3 anos. E o que a gente pôde ver é que, no teste de força que eles fizeram, foi no caso, com dinamômetro de mão, e o teste de movimento, né, no caso de mobilidade, foi com goniômetro, para verificar o movimento das articulações. E o que eles viram de resultado? O grupo que tinha a síndrome do impacto, no caso à esquerda aí de vocês, tinha os rotadores externos mais fracos. Então, é aquele link que a gente faz. Se a gente tem, às vezes, um rotador externo mais fraco, isso pode predispor a impactação por aumento da translação superior da cabeça humeral contra o acrome, gerando a impactação. Então, isso se mostrou aí no estudo, né, os rotadores externos mais fracos, quando a gente compara com um grupo que não tinha a síndrome do impacto, esse grupo tinha os rotadores externos mais fortes, isso de maneira significativa. Quando a gente vai analisar também a relação do trapézio superior com o trapézio inferior, o grupo que tinha a síndrome do impacto do ombro tinha um trapézio superior mais forte comparado ao grupo que não tinha a síndrome do impacto do ombro, tá? Então, o grupo que tinha síndrome do impacto tinha um trapézio superior mais forte e o grupo que não tinha impacto tinha o trapézio superior mais fraco. Em comparação ao trapézio inferior, o grupo que tinha síndrome do impacto do ombro tinha o trapézio inferior mais fraco e o grupo que não tinha síndrome do impacto tinha o trapézio inferior, no caso, mais forte. Beleza, qual que seria o problema biomecânico dessa questão do trapézio? Eu vou explicar aqui para vocês no próximo slide, tá? Sem ser esse aqui no outro. E questão de mobilidade. O grupo que tinha síndrome do impacto do ombro tinha menos mobilidade para a rotação interna do ombro e para a rotação externa. E o grupo que não tinha a síndrome do impacto tinha mais mobilidade para a rotação interna e externa. Agora eu vou explicar para vocês o que isso vai repercutir em questões práticas, tá, pessoal? Então, o grupo que tinha síndrome do impacto tinha fraqueza dos rotadores externos do ombro. Então, a gente viu o rotador externo do ombro mais fraco, um abdutor mais forte pode predispor a uma impactação na articulação glenohumeral. Então, a gente entende isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fortalecer os rotadores externos do ombro. Então, aquele exercício para rotação externa é um exercício interessante. Existem outras maneiras de trabalhar os rotadores externos, não somente com a rotação externa, né? Vocês podem trabalhar em ângulos diferentes. Por exemplo, pegar um elástico e trabalhar nesse sentido, né, da rotação externa. Lá em cima também, trabalhar isso. Não é só ficar só com o braço na posição neutra e fazer a rotação externa, não. A gente tem várias outras maneiras de se trabalhar. Lucas, oi. Interromper rapidinho aí, cara, porque você falou num ponto que é extremamente importante, porque a gente vê na academia, tem que fortalecer rotadores externos. Falo da academia que é mais a nossa realidade, né? Talvez isso aconteça também nas clínicas aí de recuperação de fisioterapia. E aí o único ângulo que as pessoas trabalham é exatamente esse que está sendo apresentado na sua imagem. Na posição anatômica, em flexão de cotovelo, vai e faz uma rotação externa de ombro. E você mesmo na sua apresentação mostrou a importância, através daquele vídeo do Motion in Motion, a importância de se ter um rotador externo na depressão da cabeça do húmero, quando você está com o húmero acima da cabeça, elevado. Então, isso que você falou de trabalhar em rotação externa, com uma abdução de ombro a 90 graus, e até mesmo acima de 90 graus, é extremamente importante para a saúde do ombro, né, dentro do que você está abordando aqui agora. Perfeito. Não, excelente complementação, exatamente, né? A maioria das lesões do ombro acontecem com o cotovelo acima da linha do ombro, acima da cabeça, né? Então,
geralmente a gente comete esse erro de não trabalhar os estabilizadores nesses ângulos, né, mais superiores. Então, é importante a gente trabalhar e frisar isso, como bem o André colocou aqui. E o grupo que tinha sido impacto, eu falei para vocês que tinha fraqueza do trapézio inferior comparado ao superior. Vamos entender por que pode acontecer impacto? Vamos lá. Quando o trapézio superior ele é mais forte, ele está inserido aqui na porção superior, né, da escápula, o trapézio superior. Então, olhem para mim. Se eu tenho, às vezes, um trapézio superior mais forte, o que pode acontecer? Pode acontecer o que a gente chama de inclinação anterior da escápula, ou tilt anterior da escápula. Quando acontece esse tilt anterior, lá no espaço subacromial, ele é diminuído. Isso pode predispor aí a uma impactação no tendão do supraespinhoso, na bursa subacromial, no tendão do bíceps. Depois vou explicar isso para vocês melhor em gravura e também num formato mais visual, quando a gente for conversar sobre discinese, mas só para vocês já irem pegando a ideia. E o que a gente tem que fazer, né? Trabalhar mais o trapézio superior, o trapézio inferior. Porque o trapézio inferior ele vai funcionar como músculo oposto contra a inclinação anterior. Então, essa inclinação mais anterior, o trapézio superior, ele ajuda, né, nesse movimento. Então, na hora que eu trabalho ali o trapézio inferior, ele vai meio que ser antagônico ao trapézio superior, estabilizando melhor essa dinâmica da cintura escapular. Então, essa relação que se tem aí do trapézio, né, dos trapézios com o tilt anterior e o aumento da impactação na articulação do ombro. Então, o fortalecimento do trapézio inferior é importante, né, para a gente ativar esse músculo. Aí é um exercício na diagonal, né, em Y, ou na própria abdução do ombro, ou fazendo a retração da cintura escapular, a gente consegue atingir aí o trapézio inferior. E a gente viu também que esses indivíduos que têm assistido impacto tinham mobilidade reduzida para rotação interna e externa. Beleza, qual que é a relação do déficit de mobilidade, principalmente a interna, para a impactação na articulação glenomeral? Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem uma questão que chama cápsula posterior do ombro, né, que é composta ali pelos ligamentos posteriores da articulação glenomeral, composta também pelos músculos redondo menor e infraespinhoso. E quando essa cápsula, principalmente essa cápsula ligamentar, ela está mais rígida, mais tensa, o que ela vai fazer? Então, olhem para mim. Quando essa cápsula posterior do ombro está mais rígida, o que a nossa articulação do ombro vai fazer? Ela vai posteriorizar, né, porque essa musculatura aqui, essa cápsula não está mais rígida. Então, o húmero ele vai posteriorizar, ele vai para trás. No que ele posterioriza, acontece uma superiorização da cabeça humeral. Então, a gente viu que a superiorização da cabeça humeral diminui o espaço subacromial e gera impactação. Então, esse déficit de mobilidade, principalmente para a rotação interna, pode gerar impactação por conta dessa questão. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar aí a mobilidade para a rotação interna e externa. Então, a pessoa aí deitada de lado na posição dorminhoco, né? O pessoal da fisioterapia utiliza muito esse exercício, fazendo o trabalho da rotação interna aí do ombro. Nessa posição é interessante realizar porque a escápula fica estabilizada e o movimento acontece só de rotação na articulação glenomeral, com a estabilização escapular, né? Então, fica ali só na articulação para o ganho de mobilidade mesmo, bem isolado. E também tem esse, né, que você faz movimento de adução horizontal, busca estabilizar a escápula e faz o movimento para soltar aí essa cápsula posterior, se ela estiver rígida. Ficou claro, pessoal, essa questão do trapézio com a impactação, trapézio superior e inferior, e também do déficit de mobilidade com a impactação na articulação glenomeral? Tá claro isso? Posso prosseguir? Qualquer dúvida, vocês falem aí, tá ok? Teria alguma relação também associar esse fortalecimento do trapézio inferior com um serrátil anterior também? Porque poderia ajudar na questão do ângulo inferior da escápula, né? Perfeito. Muito bem. Qual que é o seu nome mesmo? É Bruno. Bruno, excelente. O trapézio inferior com o serrátil anterior, eles vão trabalhar de maneira binária esse movimento de puxar a escápula em inclinação posterior, né? Então, esse trabalho aí do serrátil anterior, ele é muito importante junto com o trapézio inferior, sim. Você está correto, a gente vai ver essa questão aí nos próximos slides e entender melhor isso.
mas com certeza. Beleza, pessoal, vou prosseguindo aqui. A gente entendeu o que é a síndrome do impacto, né? É lógico que a gente vai criticar esse modelo que a gente estudou agora, tá? A gente, com os estudos mais novos, porém, agora a gente vai estudar um pouquinho do que é a discinese, né? Qual a relação da discinese com a síndrome do impacto do ombro. Então, vamos lá. O Kibler, né, em 2010, ele classificou a discinese escapular em 4 graus, tá? Então, o grau 1, o que seria, né, essa discinese, né? É um movimento assincrônico da cintura escapular. E nesses graus, geralmente, assim, o grau 1, a gente consegue ver um aumento da proeminência do ângulo inferior da escápula nessa posição. Então, analise aqui a gravura A aqui, ó. Tá vendo que o ângulo inferior aqui da escápula está um pouco mais proeminente? Então, isso seria o grau 1. O grau 2 é o aumento da proeminência da borda medial escapular. Então, aqui também está um pouquinho proeminente, nessa escápula aqui desse indivíduo. E o grau 3 é quando a pessoa vai fazer um movimento... Porque, para você analisar esses graus, você pede para a pessoa fazer a abdução do ombro, né, até lá em cima, e depois desce. Aí você vai analisar o ritmo da cintura escapular. Se no movimento o ângulo inferior se descolar e ficar proeminente, e a borda medial ficarem proeminente, é grau 1 ou grau 2. E no grau 3, na hora que ela vai fazer esse processo de volta, então o cara faz a abdução toda, depois ele desce. E na volta o movimento é meio assincrônico, a escápula faz um tilt nesse retorno do movimento. E o grau 4 seria o movimento normal, tá, pessoal? Então, a discinese escapular seria isso, né? A gente classifica nesses movimentos de abdução do ombro e flexão do ombro. Para pessoas que são mais ativas, você pode até dar um pezinho de 3, 4 quilos para ela fazer esse movimento de abdução e flexão do ombro. E para pessoas mais inativas, sem peso mesmo, que se consegue analisar visualmente, né? Se a pessoa tem a discinese escapular ou não. Porém, em 2013, né, o Kibler, novamente, teve um consenso a respeito de discinese escapular, né, e lesões no ombro, e, assim, eles classificaram se a pessoa tem o grau 1, 2 ou 3, independente se é grau 1, 2 ou 3, é sim ou não, ou a pessoa tem discinese ou não, independente do grau. Então, hoje o que vale é isso, né, você tem discinese? Ou eu tenho discinese, ou eu não tenho discinese. Essa questão dos graus aí, já vem caindo, tá? Em decorrência desse consenso. Porém, é interessante vocês saberem, né? Porque tem muitos estudos que ainda, às vezes, falam de grau 1, grau 2 e grau 3. Mas hoje, a classificação para realmente dar o diagnóstico se a pessoa tem discinese ou não, é se ela tem, né? Ou se ela não tem. Simplesmente isso, tá? Beleza, agora a gente vai pegar aqui um estudo que é bem atual, mesmo ele sendo atual, ele vai ser criticado depois nos próximos estudos, né? É uma revisão sistemática aí sobre a discinese. Então, nesse estudo ele fala, né, que muitas pessoas que têm a síndrome do impacto tendem a ter discinese, né? Então, muitas pessoas às vezes fazem essa relação da discinese com a dor no ombro, né? Isso é muito comum quando a pessoa tem a síndrome do impacto ou tem dor no ombro, vem uma discinese ali em conjunto, né? Então, às vezes as pessoas fazem essa associação, né, de dor e discinese. Beleza. Vamos entender agora essa relação desse movimento assincrônico da cintura escapular com o impacto, né? Então, de maneira bem visual, vocês vão conseguir entender principalmente a questão da inclinação anterior que eu expliquei para vocês lá do trapézio, né? Do trapézio superior com o inferior. Então, vamos prestar atenção aqui nessas gravuras. A gente tem aqui, né, o espaço subacromial, que eu destaco aqui para vocês, né? Que é o espaço do acrome até a cabeça humeral. Quando a pessoa vai fazer um movimento de abdução do ombro, tem que acontecer essa rotação para cima da cintura escapular, e o serrátil anterior, Bruno, né? O serrátil anterior, ele vai fazer essa função de girar a escápula para cima, né? De fazer essa rotação superior da cintura escapular, junto com o trapézio superior e o trapézio inferior também, de maneira binária, né? Mas o serrátil anterior, ele tem essa contribuição no movimento. Então, esse movimento tem que acontecer. Quando a pessoa tem discinese, o que acontece? Às vezes, eu não posso generalizar isso, mas alguns estudos mostram que essa cintura escapular, ela não gira tão bem quanto de uma pessoa que não tem discinese. Então, ela está mais rodada para baixo. Vocês observem só. Quando eu comparo aqui, ó, uma escápula com a outra, quando num padrão, digamos, correto, tá? Só para ilustrar para vocês, tá?
essa escápula aqui do segundo exemplo, ela está mais girada para cima. E numa pessoa que tem discinese, ela tem menos rotação da cintura escapular para cima, e isso é um dos padrões de movimento que acontecem aí na discinese. Beleza, o que isso vai repercutir? Quando essa escápula ela roda menos para cima, o que acontece? Ela não está girando tão bem, o meu húmero vai abduzir, não vai? Se a escápula está mais presa, ela não está girando, o húmero abduz mais, isso diminui o espaço subacromial e pode gerar aí a síndrome do impacto do ombro, né? Então, esse é um dos problemas, né, que esse estudo traz sobre discinese e síndrome do impacto. Beleza, a gente entendeu a primeira questão, vamos continuar evoluindo aqui. Agora, a relação da discinese escapular, né, um outro padrão que, eu diria assim, seria o correto, tá? Então, a gente tem aqui uma pessoa, né, digamos assim, normal, que não tem discinese, tem essa preservação do espaço subacromial, porém, uma pessoa que tem discinese escapular, ela pode ter essa inclinação anterior da cintura escapular, né, mais aumentada. O que isso vai acontecer? O espaço subacromial diminui. E se, com o aumento da inclinação anterior da cintura escapular, o espaço subacromial diminui, isso pode gerar aí a síndrome do impacto do ombro. Então, vocês observem só essas duas gravuras, né? Uma pessoa que não tem discinese e uma outra que tem uma inclinação anterior, né? Como é que o acrômio ele se aproxima da cabeça humeral, diminuindo o espaço subacromial, gerando dor. Então, aquela questão que eu expliquei para vocês lá atrás do trapézio, né? Que o Bruno até comentou do serrátil, né? Tem total aí relação, porque o trapézio, o trapézio inferior ele vai ajudar a diminuir esse tilt anterior, trazendo a escápula mais para posterior, junto com o serrátil anterior, melhorando aí o espaço subacromial. Lucas. Oi. Vou fazer uma pergunta. A questão da ação do trapézio aí na diminuição do espaço subacromial, se dá pela ação dele como um levantador da escápula, o elevador da escápula, e consequentemente pelo desenho do gradil costal, ao mesmo tempo que ela sobe, ela inclina, né, pelo gradil costal redondo, ou diretamente na inclinação anterior da escápula? No caso, assim, você tem ali o trapézio superior, né, que vai estar puxando ela para cima. A gente tem também o peitoral menor encurtado, né? O peitoral menor, ele se insere ali no processo coracoide da cintura escapular. Então, na hora que ele está encurtado, ele vai puxar, né? Até tem a classificação aqui do processo coracoide. O peitoral menor, na hora que ele está encurtado, ele puxa, né, nesse vetor aqui na diagonal. Não sei se vocês estão vendo a minha setinha aqui no slide, sim, né? Sim, então. Estão vendo. Se você apertar com o botão direito aí do mouse, você vai conseguir escolher uma setinha como se fosse um laser. Não, mas o meu não tem essa opção, não tem, cara. Não? Não tem. Não tem, só o seu. Mas tá dando para ver, tá dando para ver. Cara. Não, show, beleza. E aí, ó, na hora que o peitoral menor ele tá encurtado, ele vai puxar, né, essa escápula em tilt anterior, né, gerando aí também essa diminuição do espaço subacromial, ou uma fraqueza do serrátil anterior junto com o trapézio inferior, porque eles binariamente, né, eles vão trazer a cintura escapular em tilt posterior, né? Então, são essas as explicações aí do por que acontece esse tilt anterior. Não sei se eu te respondi, André. Não, perfeito, porque eu queria levar um raciocínio que você já pulou ele. Eu queria que o pessoal também tivesse a informação que o peitoral menor nessa questão é extremamente relevante, né? Porque ele é o músculo que inclina anteriormente a escápula. E aí, juntamente com a ação de um trapézio mais ativo ali, ou um trapézio mais forte, isso vai gerar um desequilíbrio, né? Então, você complementou a informação aí, tranquilo. Obrigado, cara. Perfeito, show de bola. Então, pessoal, a gente entendeu essas duas questões. O déficit de rotação para cima gerando impacto e o excesso de inclinação anterior gerando impacto. E tem uma outra questão que durante a discinese pode acontecer, é a rotação interna da cintura escapular. Então, o que significa isso? Olhem para mim, isso é difícil às vezes visualizar, né? Olhem para mim mesmo aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja uma escápula, tá? Na hora que a minha escápula ela gira internamente, ó, ela faz esse movimento, ela olha para dentro. Então, durante a discinese, isso pode acontecer também, uma rotação interna da cintura escapular. Isso acontece pelo encurtamento também do peitoral menor, né? Esse encurtamento faz com que a escápula gire internamente, diminuindo ali o espaço subacromial, podendo gerar também aí a impactação. Então, são esses três fatores, né, que a discinese pode predispor ao impacto, analisando aí a cinemática da articulação escapulotorácica. Beleza, pessoal? Então, aqui na anterior... Oi.
O Vinícius levantou a mão aí. Boa, Lucas. Eu queria saber se todo mundo que tiver essa discinese escapular, ela vai ter essa dor, ela vai ter esse impacto aí no ombro, vai ter essa dor, mesmo a curto prazo, né? Porque às vezes tem a pessoa que tem a discinese escapular ali, mas ela não sente a dor, né? Não, excelente, exatamente isso que a gente vai levantar lá com os estudos futuros. Às vezes a pessoa tem discinese e não sente dor, isso às vezes não é um problema nenhum. Perfeito. Às vezes tem pessoas que vão ter discinese e não vão ter nada, não vão ter nenhum tipo de impactação, isso não é um problema nenhum, né? Então, exatamente, você está certo, às vezes pode acontecer esse impacto? Pode, mas tem alguns estudos mostrando que às vezes isso não será um problema, eu vou mostrar esses estudos, mas é isso aí mesmo, a ideia é essa. Valeu. Perfeito? Valeu, Vinícius. Então, a inclinação anterior, né, é uma questão que acontece, a rotação interna da cintura escapular e a rotação escapular para baixo. E às vezes, Vinícius, a pessoa pode ter esses movimentos, tá? E não ter impacto também. Exatamente, isso pode acontecer. Então, olha só, como é que é muito doido, né? A gente pega esse estudo que é de 2019, que é um estudo atual, né? A gente está em 2021, e a gente vai trazendo aqui alguns estudos que às vezes vão meio que desmistificar essa questão, tá? Então, realmente pode acontecer, sim. Beleza? Então, eu estou trazendo aí essa informação desse estudo, né, explicando qual seria o problema da discinese em gerar assim do impacto do ombro. Espero que tenha ficado claro essa questão aí da cinemática para vocês, mas qualquer coisa, estou à disposição para perguntas. Beleza, a gente já viu que é um problema essa questão do tilt anterior, da rotação para baixo e da rotação interna, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem solução? Tem. Fortalecimento do trapézio inferior e do serrátil anterior, que a gente até já discutiu, né? Eu acho que isso aí até ficou claro, né? Não vou ser prolixo e falar novamente. E o alongamento do peitoral menor, né? Porque quando a gente alonga aí o peitoral menor, a gente vai diminuir tanto o tilt anterior quanto a rotação interna da cintura escapular. Então, se vocês pegarem uma pessoa que tem discinese, sentem dor na articulação do ombro, o que vocês podem fazer é agir nesses músculos, né? Alongar o peitoral menor, se vocês avaliarem que realmente é um músculo que está encurtado, vocês analisarem que o trapézio ou o serrátil está fraco, né? Então, é importante aí trabalhar esses músculos, tá, pessoal? Nessas pessoas que sentem dor com discinese. Então, como que fortalece o serrátil anterior, né? O movimento de protração da cintura escapular. Isso vai ajudar ali na possível melhora da rotação para cima da cintura escapular. O próprio fortalecimento do trapézio inferior também, né, vai ajudar ali na questão da inclinação posterior da cintura escapular, tendo em vista que quem tem discinese tende a ter mais inclinação anterior, então o trapézio inferior vai fazer o contrário, né, vai ajudar nessa diminuição do tilt anterior, né, fazendo o movimento acontecer em inclinação posterior. E geralmente, né, quem tem discinese tende a ter o trapézio superior mais ativado e o peitoral menor também mais ativado. Isso propicia a inclinação anterior da cintura escapular, igual a gente já viu, né? Então, e o peitoral menor também fazendo a rotação interna da cintura escapular, igual a gente destacou ali, né, junto com na pergunta do Calil, né? Lucas, temos uma pergunta. Boa. Bom dia, pessoal. É do Gustavo Moraes. Bom dia, pessoal. Professor, essa questão de mesmo com essa discinesia escapular, a pessoa não apresentar dor, tem relação com o tipo de acrômio? Passa a bola para você, professor. Então, tem alguns estudos mostrando que essa questão do acrômio não é problema, não. Tá? A gente acreditava que tem 3 tipos de acrômio, né? O tipo 1, que ele não é tão ganchoso, e depois o tipo 2, ele já vai ficando mais ganchoso, e o tipo 3, ele é enganche. Mas tem estudos mostrando que, às vezes, isso não está diminuindo o espaço subacromial, que isso não é uma questão que vai levar aí a um processo de dor, tá? Então, é óbvio, né? Se você pega uma pessoa que tem dor, o acrômio dela é ganchoso, né? Você pode tomar um cuidado no primeiro momento, né? De trabalhar ali os músculos estabilizadores, trabalhar os músculos escapulares, mas a gente não vai precisar limitar essa pessoa eternamente, né, igual antes se acreditava, não, a pessoa tem acrômio ganchoso, ela não pode fazer exercícios com o cotovelo acima da linha do ombro ou acima da cabeça. Que isso, a gente tá limitando a funcionalidade dela. Né? Então, é lógico que a gente tem que ter um cuidado de trabalhar os músculos estabilizadores para esses grupos de pessoas, mas isso não é um problema, né, igual se acreditava antes, ser que a pessoa tem acrômio
isso vai gerar dor na pessoa. Não necessariamente. O processo de dor ele é muito mais complexo e multifatorial. Então, são alguns estudos novos aí que estão vindo e desmistificando aí algumas questões. Não sei se ficou claro aí, mas qualquer coisa, o Gustavo, né? Acho que é Gustavo, né? Não sei quem perguntou, dá o feedback aí pra gente. Tá joia? Então, como conclusão, né? Olha só que interessante, eu vou passar essa pergunta para vocês. Olha só, eu vou adiantar aqui. A gente sabe que se fortalecer esses músculos aí, no caso, às vezes, não melhora a discinese, mas melhora a dor, tá? Então, com o fortalecimento desses músculos que a gente citou, a gente vai conseguir melhorar a dor, mas às vezes não vai melhorar a discinese. Aí eu passo a pergunta para vocês, podem participar mesmo. Por que se a gente fortalecer esses músculos, a gente melhora a dor sem melhorar a dinâmica da cintura escapular? Qual que é a explicação para isso? O que vocês acham? Para levantar a bola aí para a gente discutir aí. Porque se realmente tivesse a melhora na escápula, né, da dinâmica toda, por consequência disso, né, não ia ter a questão do impacto. Mas você chega, pega uma pessoa com discinese, fortalece, avalia a discinese, ela continua ali, ela não muda, o movimento continua acontecendo da mesma forma, mas a dor melhora. E aí, por que a dor melhorou? Essa dúvida que eu jogo para vocês aí, que eu queria, se alguém quiser levantar essa bola, pode falar aí por que disso. Só para a gente discutir. Eu estudei esse estudo aí há uns 2, 3 anos atrás, né? Esse estudo aí, 2 anos, no caso de 2019, e eu não entendi isso, mas espera aí, se eu fortaleço, melhora a dor, mas eu não melhoro a dinâmica da cintura escapular, por que eu melhorei a dor? Né? Então, se alguém quiser falar aí, fica à vontade. Ana Carolina Freitas Fiorenza colocou aqui, porque o corpo já se adaptou anatomicamente. Pode ser. O corpo já se adaptou, né? E realmente é uma explicação, né? Pode ser sim. Ela tá correta. Existem outros fatores também, mas que no final da apresentação a gente vai entender. Mas se alguém quiser complementar aí, mas isso é um fator sim. Ela tá da físio, alguém quer complementar de alguma forma? Às vezes trazendo uma vivência de outra disciplina, de algo que vocês já passaram na faculdade? Tranquilo? Então, vou seguindo aqui. Só que, nesse estudo, ele traz também que quando as pessoas, quando a gente dá o feedback para a pessoa, você tem que ativar o trapézio inferior, você tem que ativar o serrátil, coloca a mão ali, dá feedback, às vezes o posicionamento da cintura escapular pode melhorar. Mas eu já adianto, tem estudos aí mostrando que essa dinâmica não está melhorando, tá? Você fortalece os músculos, não está melhorando, tá? Você melhora a dor, mas a dinâmica da cintura escapular, ela não vem melhorando, tá? E o alongamento sozinho, né, ele também, ele pode ajudar na melhora da dor, mas quando ele é conjugado com fortalecimento, os resultados são melhores. O fortalecimento tem um resultado melhor do que o alongamento, mas quando você junta os dois, você também tem o benefício da melhora da dor. Porém, para você, às vezes, no caso, melhorar essa dinâmica da cintura escapular, os estudos estão mostrando que isso não está acontecendo, apesar da melhora da dor. Tá? Ô, Lucas. Oi. Eu estava tentando pensar nessa questão aqui. Tem a ver com questão de consciência corporal da pessoa também? Exatamente. Assim, é uma questão que a gente tem que discutir. Por que acontece? A pessoa, às vezes, ela tem ali, né, aquela dinâmica, né, que a gente discutiu, de inclinação anterior, de rotação interna da cintura escapular. Do caso da rotação interna da cintura escapular, se ela tem, no caso, mais consciência ali para realmente ela ficar no dia a dia dela, será que melhora? Pode ser, né? Eu não tenho nem estudo para realmente falar que não, né? Mas pode ser. Mas os estudos estão mostrando, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa com discinese e reavalia ela depois, a dinâmica dela tá a mesma, não tá melhorando, né? É lógico que o estudo não vai ficar o dia inteiro com a pessoa e vai avaliar ela se realmente só naquele momento da avaliação que não melhorou, ou então, ao longo do dia dela, ela vai estar com uma dinâmica com mais consciência. Mas, enfim, pode ser. Mas por que acontece a melhora da dor? Já vou adiantar para vocês, mas eu vou explicar mais no final. Porque a dor ela é multifatorial, pessoal. Não é só esses fatores biomecânicos. A dor é muito mais complexa. Então, se a pessoa
quando ela faz exercício, você libera vários peptídeos opioides, isso pode atuar na dor. A pessoa faz exercício, ela vai dormir melhor. A pessoa faz exercício, ela vai se sentir melhor. Então, existem fatores biopsicossociais, né, relacionados à dor que o exercício pode modular positivamente e fazer com que a pessoa melhore a dor, né? Então, quando a gente analisa a dor, o contexto ele é mais multifatorial. Essa é uma das possíveis também explicações, porque o contexto biomecânico não está sendo aí alterado, tá? Então, mais no final da apresentação, a gente vai estudar um pouquinho desses fatores biopsicossociais que está em vogue hoje aí na literatura. Beleza, a gente já entendeu agora essa questão do impacto e fortalecimento do manguito, do impacto e fortalecimento dos músculos da cintura escapular e dinâmica escapular. Agora, o que a coluna torácica tem a ver com o impacto subacromial? É um estudo também bem novo, né? Você vê que estudos de 2019 aí que eu estou trazendo para vocês, porém esses estudos vão ser criticados depois no final. Mas vamos lá. O que esse estudo traz? Que fisioterapeutas da Sociedade de Medicina Musculoesquelética advogam, né, o trabalho para a mobilidade da coluna, principalmente a mobilidade para a extensão da coluna torácica, porque isso pode ajudar contra a síndrome do impacto do ombro. Então, vamos entender por quê. Uma pessoa que tem déficit de mobilidade da coluna, ela pode ter uma hipercifose, né, ou não necessariamente, tá? Isso não é regra. Uma pessoa, às vezes, que não tem uma hipercifose, às vezes ela não vai ter uma boa mobilidade para a extensão da coluna. O que significa isso? É isso aqui, ó, a coluna dela ter extensão, fazer esse movimento para trás. Então, quando um indivíduo ele vai fazer esse movimento de abdução do ombro, né, uma abdução do ombro completa, tá, pessoal? Subindo até lá em cima. No final do movimento, a coluna torácica ela faz um movimento de extensão. Então, se essa coluna está mais cifótica ou mais rígida, o que vai acontecer com a cintura escapular? Ela vai ficar mais inclinada anteriormente, porque essa extensão, no final, ela faz o tilt posterior da cintura escapular. Se ela está mais rígida e não estender, a cintura escapular vai ficar mais inclinada anteriormente. E a gente já viu que uma inclinação anterior escapular pode predispor à impactação na articulação glenohumeral. Então, às vezes, a gente acha que o problema está no peitoral, mas, às vezes, pode estar na coluna do indivíduo, né, com menos mobilidade. Então, é importante a gente se atentar também para a coluna dos nossos alunos e pacientes, né, e verificar também essa questão da mobilidade da coluna. Então, por exemplo, o indivíduo vai fazer esse movimento de abdução do ombro até o final. Se ele não tiver uma boa mobilidade, se ele não estender a coluna no finalzinho do movimento, a escápula pode ter um tilt anterior e aí predispor aí a síndrome do impacto do ombro, né? Então, olha a importância da coluna, né, de se ter uma boa mobilidade. Beleza, o que a gente tem que fazer, então? Trabalhar os músculos extensores da coluna torácica, trabalhar a mobilidade da coluna torácica, né, como esses dois exemplos aqui que eu dou para vocês, né? E a melhora da extensão da coluna pode melhorar a inclinação posterior da cintura escapular, diminuindo o tilt anterior, e aí melhorando aí a síndrome do impacto do ombro, né? Então, mais uma questão aí a ser trabalhada e ser avaliada. É lógico, pessoal, que depois a gente vai criticar um pouquinho essas questões, mas, só adiantando, não é que a gente vai desmerecer isso tudo, não. Se você avaliar seu aluno, seu paciente, e verificar essas alterações, você pode trabalhar deve trabalhar essas questões com ele, a fim de se minimizar ali o risco, né, da dor ou lesão na articulação do ombro. Mas o que eu estou dando aí, um insight, é que a dor não é só esse fator biomecânico, né? Às vezes a gente ficou muito preso só em analisar o fator biomecânico. É uma engrenagemzinha, sim, que é importante, mas o funcionamento do corpo humano, do indivíduo de maneira geral, é muito mais que isso, né? Ele é muito mais complexo, tá? Agora, para a gente entender, né, quando a gente for trabalhar principalmente com pessoas que nos procuram no ambiente de musculação ou na fisioterapia, né, que tem alguns exercícios que também podem ser feitos na fisioterapia, e quando essa pessoa, a gente recebe ela na academia, alguns exercícios que a gente tem que ter uma certa crítica para passar para quem sente dor no ombro, tá? Então, para deixar isso bem claro. Então, esse é um estudo aqui do Squarefield, que é um cara muito famoso, já é mais antigo, 2011, né, mas o que ele viu, né, o que ele analisou, né, nesse estudo? Que quando a pessoa faz a abdução do ombro em rotação interna, que no caso seria aí a remada alta, quando o cotovelo ele ultrapassa da linha do ombro, o movimento de abdução do ombro associado à rotação interna do ombro
pode predispor a impactação na articulação glenomeral, porque o tubérculo maior do húmero, ele se alinha com o acrômio, gerando ali o esmagamento do tendão do supraespinhoso, no tendão do bíceps e na bursa subacromial. Então, para essas pessoas que, no caso, nos procuram e sentem dor no ombro, nesse primeiro momento é interessante não deixar o cotovelo delas ultrapassarem a linha do ombro, né? Ficar abaixo do ângulo de 90 graus. Então, só para a gente entender como que seria aí esse impacto. Olha só. A pessoa faz a abdução do ombro, abdução em rotação interna. Quando o cotovelo ele ultrapassa da linha do ombro, olha aqui o impacto que pode acontecer no tendão do supraespinhoso. Ó. Tubérculo maior do húmero, acrômio, esse impacto aqui no tendão, né, e na bursa também subacromial. Isso pode gerar ali algum tipo de dor ou tipo de lesão no indivíduo. Tá? Então, por isso que esse exercício, para quem sente dor no ombro, no primeiro momento, não é interessante passar, mas daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, pode ser que a pessoa consiga, sem sentir nenhum tipo de dor? Pode, né? Porque, às vezes, como a dor é de caráter multifatorial, a gente não tem que ficar preso só nesse fator biomecânico. Existem pessoas que, às vezes, na prática da musculação, fazem remada alta com o cotovelo passando da linha do ombro e nunca sentiram dor. Então, cabe você, profissional, adequar e saber qual é a hora que o indivíduo ele pode fazer esse exercício ou não, tá? Então, é uma questão importante aí a gente discutir. E também, esse é um estudo aí de 2017, né? São estratégias para prevenir e treinar a dor ao redor do ombro. Então, no supino, né? Quando a pessoa faz o supino com o cotovelo muito abduzido, a gente viu que se o braço estiver muito abduzido, isso pode diminuir o espaço subacromial, né, igual o mesmo exemplo da remada alta. Então, no primeiro momento, para quem sente dor no ombro, seria um exercício que a gente poderia adaptar da seguinte forma, né, deixando o cotovelo, o braço menos abduzido, né, isso vai diminuir o risco do impacto. E, para quem tem distensão anterior da cápsula humeral ou instabilidade anterior, né, quando a cabeça humeral ela vai para frente, quando a pessoa faz o supino com o cotovelo ultrapassando da linha do ombro, acontece uma maior distensão da cápsula anterior do ombro. Uma das adaptações seria não deixar o cotovelo passar da linha do ombro. E ali no exemplo ele coloca até uma toalhinha aqui, ó, para evitar com que o cotovelo desça e ultrapasse a linha do ombro, diminuindo assim a chance, né, dessa cápsula anterior se distender. Mais uma vez, significa que para todo mundo, né? Eu tenho que passar só até o cotovelo passar da linha do ombro? Não, existem pessoas que têm um ombro mais forte, mais estabilizado, uma boa mobilidade, que vão conseguir fazer deixando o cotovelo passar da linha do ombro. Né? Então, elas podem fazer, não tem por que a gente limitar. Agora, para aquela pessoa que está nos procurando, que está sentindo dor no ombro, no primeiro momento, tem uma instabilização na articulação glenomeral, principalmente a estabilização a nível anterior. Nesse primeiro momento, não é interessante deixar o cotovelo ultrapassar da linha do ombro, né? Então, tudo a gente tem que raciocinar, né, a questão biomecânica e, no caso, aplicar. Tudo para quê, né, e para quem. Beleza? Então, só para... Desculpa te interromper. Não, lógico. Aquele slide que você colocou sobre a remada alta, que você coloca até aquela apresentação do Muscle Motion, eu fiquei com uma questão na minha cabeça de, por exemplo, essa dor, apesar dela ser multifatorial, é um mecanismo de proteção do nosso corpo, né? Então, a gente sabe que se a gente está sentindo dor durante um movimento, é porque tem alguma coisa de errado. Então, mesmo que essa dor ela seja solucionada por outros fatores, não pode ser um pouco perigoso continuar promovendo esse desgaste nessa articulação, nessas estruturas? Perfeito. Então, a sua pergunta é muito interessante, é uma dúvida que, assim, bate muito na minha cabeça, né? Porque, assim, para a gente realmente afirmar que a remada alta ela vai lesionar uma pessoa, a gente precisa pegar, no caso, centenas de indivíduos com a mesma característica, e um grupo faz a remada alta, deixando o cotovelo passar da linha do ombro, e o outro não faz. Faz com menos amplitude e avalia isso ao longo do tempo. A gente não tem esses estudos. Tem sim, Maria, seu nome, né? Isso. Tem sim, Maria, um estudo, mas assim, ele é de caráter observacional, que indivíduos que não faziam rotação externa do ombro e faziam a remada alta com o cotovelo passando da linha do ombro, esses indivíduos eles tinham mais chance de sentir dor. Tá? Então, com base nesse estudo, depois eu até te encaminho,
você está correto, tá? Agora, vem uma linha de raciocínio, principalmente os fisioterapeutas aí da USP estão trazendo, algumas pessoas vêm trazendo, é que essa questão da síndrome do impacto do ombro, ela vem criticada no seguinte ponto, nem tudo é impacto, e existem pessoas que às vezes vão conseguir fazer esse movimento e não vão sentir dor. Enfim, tudo para quê e para quem, sabe? No caso, eu, durante a minha prática da musculação, eu já vi várias pessoas fazendo esse exercício e não sentiam dor, né? Elas conseguiam fazer. Mas assim, o que eu coloco hoje, o que eu penso a respeito disso, tá, Mari? Assim, a pessoa, se ela faz o exercício ao longo de 2, 3 meses, sempre fez, igual a Ana falou, no processo de adaptação, e ela não está sentindo nenhuma dor, nunca sentiu nenhum desconforto, para essa pessoa não tem por que eu limitar a amplitude, tá? Agora, se eu pegar uma pessoa que está sentindo dor, tá com aquele processo de dor aguda, ou então acabou de chegar da fisioterapia para mim, eu não vou passar esse exercício para ela no primeiro momento. Mas, assim, eu não limitaria, né, mais essa questão assim, do impacto na remada alta e falar que para todo mundo vai ser isso, sabe? Então, eu diria que você está certa num ponto, né? Para algumas pessoas, elas não vão conseguir fazer, mas outras, elas podem conseguir fazer, sabe? É uma questão que a dor ela é multifatorial, tem pessoas que se adaptam com esse movimento, né? Então, é lógico que a gente precisa de pesquisas para realmente responder isso, para esse exercício, tá? Então, eu só estou colocando a minha opinião com base no mecanismo de dor, tanto psicossocial, tanto biomecânico, tanto que a gente vai ver dessa questão do impacto, tá? Mas, assim, ainda não dá para falar que isso que eu estou falando é o mais correto, sabe? É só a minha conduta hoje que, por exemplo, para algumas pessoas, eu não vejo problema se elas já fazem esse exercício 2, 3 meses, 1 ano, sempre fizeram dessa forma e nunca sentiram dor. Não tem por que eu limitar isso, mas para algumas pessoas eu já limitaria. Enfim, eu filosofei aqui porque realmente é uma questão que dá dúvida, sim. É uma questão que é complexa e a sua pergunta é muito relevante, sim, tá? E muito bom a gente ter discutido sobre isso. Não sei se eu te respondi, né, e se ficou claro. Não, respondeu sim. Eu peguei a questão da remada alta porque essa imagem ela é muito boa para a gente visualizar, né? Exato. Mas pensando em exercícios assim de forma geral mesmo. Porque às vezes a gente pode pensar que por a pessoa não estar sentindo dor, o problema foi solucionado, mas como você mesmo levantou, é muito difícil resolver a discinese escapular. Mas a grande questão é devolver a autonomia do paciente, a mobilidade do paciente, né? Perfeito. Então, você falou tudo, né? Igual, por exemplo, eu tenho um aluno meu, igual a Ana falou, a questão da pessoa se adaptar. Ele faz supino aqui, assim, não sei se vocês estão conseguindo me ver, ó, com o cotovelo lá em cima. Me dá nervoso, né? Mas depois que eu tô começando a entender isso, que ele já está se adaptando, né? Nessa forma dele fazer, não tem porquê eu abaixo o cotovelo. Se eu mudar essa mecânica desse meu aluno que sempre fez dessa forma, às vezes ele pode sentir dor porque ele não está adaptado a fazer com o cotovelo mais baixo, sabe? E assim, ele já está treinando comigo desde setembro e até hoje nunca sentiu dor no ombro. E ele faz o cotovelo lá em cima, assim, né? Não chega a ser ultrapassado ali no ombro, mas ele fica quase que 90. E igual você falou, você tocou num ponto forte, a gente tem que devolver a funcionalidade para essa pessoa. As pessoas, de maneira geral, fazem vários movimentos com o cotovelo acima da linha do ombro, né? Se esse impacto ele sempre acontecesse, a gente teria sempre vários problemas, sabe? A fisioterapia ali ia estar bombando de dor no ombro, as pessoas na musculação, então, toda hora ia ter uma pessoa sentindo dor. Então, lógico que a gente não pode desmerecer isso que você está colocando, mas às vezes algumas pessoas vão fazer e, assim, não tem por que a gente não faz porque vai dar dor. Quando a gente fala, ó, esse movimento que você fizer vai dar dor, a gente coloca nocebo. Isso aí pode ser um problema, às vezes, até para ela sentir dor, sabe? Então, mas foi uma pergunta muito importante para a gente discutir aqui e é muito relevante. Isso que você está colocando é bem relevante, sim. Tá? Lucas. Oi. A Ana falou que é igual quando proíbe as pessoas de fazer as coisas. E você está levando a nossa conversa para um caminho que eu gosto bastante, cara. Que é, assim, antigamente a gente já conseguiu evoluir nesse ponto, né? Quando eu fiz faculdade e tal, não pode agachar e ultrapassar o joelho da ponta dos pés. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Remada alta não pode ultrapassar a linha do ombro.
Então, as coisas estão evoluindo porque o conhecimento ele está evoluindo também, né? As pesquisas estão aparecendo e vem mostrando aí, até mesmo através de modelos matemáticos, como você mesmo disse, muitas vezes é impossível você fazer um estudo, conduzir um estudo com 100 pessoas, todo mundo com dor no ombro, vai todo mundo fazer uma remada alta. Mas através de modelos e algoritmos e tal, você consegue criar ali alguma conclusão, chegar a alguma conclusão a respeito de algumas questões. E é bacana isso, cara. Você vai passar para quem e por quê, né? Você saber o porquê. Só para chamar e destacar esse ponto aí que a gente conseguiu, felizmente, evoluir em ambas as profissões desde, sei lá, 20 anos atrás aí, 10, 15 anos atrás aí. Perfeito. Exatamente, que eu mesmo era muito enraizado, e assim, lá na academia, quando eu coordenava a Fibratec, eu falava para ninguém deixar o cabelo passar da linha do ombro, né? A gente não deixava, né? A gente não deixava, mas é aquele negócio, tudo para quem e para quem. Às vezes algumas pessoas vão conseguir fazer, outras não. É interessante a gente estar por perto, analisar ali e ver essa resposta ao longo do tempo, né? Para saber se é o caso de limitar ou não. Mas é uma discussão aí que a gente está evoluindo. A gente tem que evoluir mais, mas a gente está evoluindo, né? E, igual a Maria colocou, funcionalidade, essa é a ideia, deixar o indivíduo mais funcional. Então, ó, essa questão aqui da distensão da cápsula, né? Só para vocês visualizarem, ó. Quando o cotovelo ó, ele desce demais, ó, olha a distensão na cápsula ó, que vai acontecer na cápsula anterior do húmero. Ó. Os ligamentos sendo distendidos, tá? Isso acontece. Mas a gente não pode falar que isso vai predispor a lesão, porque isso é uma questão muito complexa. A gente tem que analisar lesão para quem e para quem, né? Se o cara tem um supraespinhoso aqui mais forte, um peitoral maior mais forte, um deltóide anterior mais forte, são músculos que se opõem aí à distensão da cápsula anterior, essa pessoa vai ficar mais protegida, perfeito? Agora, se uma pessoa vem com estabilidade, né, para treinar comigo, tem os músculos, no caso, estabilizadores mais fracos, aí essa pessoa, se eu for passar esse exercício, ela tem um risco de ter uma luxação na articulação do ombro. Então, para ela, seria péssimo, né? Então, é mais para a gente, assim, não criar regras, né? Não pode isso, né? Pode ser que sim, pode ser que não, depende para quê e para quem. Isso eu queria passar para vocês, isso seria o mais importante aí que vocês possam entender, isso que é o lance, tá? Tem questão do desenvolvimento também, né? Quando o cotovelo ele fica na posição 5 alta, que os estudos falam, que é o ombro muito abduzido horizontalmente, muito rodado externamente, isso também distende a cápsula anterior da articulação glenomeral, né? Então, no caso, uma adequação seria fazer com a barra para frente. E uma outra questão também importante, né, na elevação lateral, né? Quando a pessoa faz com o braço na posição neutra, como no primeiro exemplo, ela tem o maior risco de ter a impactação, porque o tubérculo maior do húmero ele vai de encontro ao acrômio. Se ela faz uma rotação externa do ombro, né, como mostra ali na segunda foto, isso já diminui a chance de ter aí assim o impacto, porque o tubérculo maior do húmero ele é posteriorizado, isso diminui, né, a chance ali de ter a impactação, porque o espaço subacromial ele é aumentado. Isso na minha prática, tá? Que o Calil frisou muito essa questão da prática. Quando eu vi uma pessoa, Lucas, estou sentindo dor no ombro na elevação lateral. Quando eu adequava esse movimento para a rotação externa do ombro e para realizar no plano escapular, seria assim, por exemplo, analisem para mim. Analisem em mim. Eu estou aqui na posição de pé, vou fazer elevação lateral. Quando eu faço esse movimento de abdução no plano frontal, o tubérculo maior do húmero ele vai de encontro ao acrômio. Se eu faço esse exercício no plano escapular, que minha escápula está 30 a 45 graus nessa diagonal, ou seja, eu deixo o braço mais para frente, o meu tubérculo maior do húmero, ele é posteriorizado e, por consequência disso, ele diminui a chance de ter a impactação na articulação glenomeral. Então, para pessoas que têm dor, isso seria uma excelente adequação, tá? E funciona na prática, funciona na remada alta, na prática funciona, no supino, na prática funciona, tá? Para essas pessoas que têm dor, tá? Isso funciona bem. Mas significa que a gente vai sempre fazer a elevação lateral no plano da cintura escapular, sempre em rotação externa? Não. É igual a questão da funcionalidade que a Maria falou. A gente
vai ter hora que a gente vai fazer um movimento no plano frontal. Então, pode ser trabalhado no plano frontal, sim. É só você analisar a hora de você trabalhar plano frontal, a hora de trabalhar plano escapular, a hora de fazer com rotação externa, a hora de fazer na posição neutra. Então, a gente ter aí essa ideia, mas não tem por que a gente enraizar o movimento, né? A gente tem que deixar o movimento o mais funcional possível, tá joia? Então, aqui só um exemplo aqui, né, da elevação lateral e impactação, só para vocês visualizarem, né, o que eu expliquei. Então, o deltoide trabalhando, trapézio superior trabalhando. A importância do serrátil e do trapézio inferior, vocês viram? Em girar a escápula para cima, né? E aqui, ó, o supraespinhoso também participa da abdução do ombro. Ó, quando o cotovelo ele ultrapassa dentro do ombro, né? A impactação, no mesmo mecanismo, tá? Remada alta. E quando o húmero ele gira externamente, né? O que eu vou mostrar aqui para vocês, esse espaço subacromial ele é aumentado. Ó, o húmero girou externamente, ó, aumentou o espaço subacromial, diminuiu o risco do tendão do supraespinhoso ser impactado contra o tubérculo maior do húmero, né, e o acrômio, né, porque o tubérculo maior do húmero ele é posteriorizado, né. Olha só a importância disso aí, isso só para ficar mais visual para vocês, essa importância desse vídeo. E quando se faz ali no plano escapular, né, só vou adiantar aqui o vídeo para vocês visualizarem, ó, no plano escapular, ó, isso que eu estou querendo dizer para vocês, ó, o braço um pouquinho mais para frente, tá vendo? E aqui no plano frontal, e aqui no plano escapular. Já diminui a chance de ter também o impacto, só para ficar mais visual aí para vocês. Beleza? Pessoal, Ô, Lucas, vamos lá. só uma dúvida você comentou agora que uma alternativa para evitar essa impactação seria um aumento da rotação externa, né? Isso, perfeito. Uhum. Mas por que quando, no caso do desenvolvimento, que você mostrou no slide anterior, com a barra, essa rotação externa excessiva gera essa dor? No caso, a rotação externa excessiva pode gerar a dor pela distensão da cápsula anterior do húmero, se a pessoa tiver instabilidade. Então, no caso, não seria a questão do tubérculo maior, seria mais a questão da cápsula na parte anterior. Isso, exatamente. Tá. Isso aí. Entendi. Show? Até coloca aqui em cima a maior distensão da cápsula, né? Nessa posição, e aqui menor distensão da cápsula. Show de bola? Ô, Lucas, esse exemplo vale o mesmo para o puxador, né? Puxador frontal, né? Mesma coisa, exatamente. Mesma coisa. E assim, do puxador, é o mesmo exemplo. Tem estudos comparando a ativação do grande dorsal, que é o muscular. Você puxar na frente ou atrás é a mesma ativação. Então, assim, não se tem uma justificativa de passar a puxada nuca, tá? Eu não gosto da puxada nuca. Por que eu não gosto? É lógico que pela questão do ombro, você vai analisar se ela tem uma distensão da cápsula ou não, para poder, uma instabilidade da cápsula anterior ou não, para poder passar esse exercício. Mas, se o cabo arrebentar, isso vai na nuca da pessoa, pode dar até um problema ali, no caso, mais sério ali, a nível de cervical, de fratura, enfim, pode dar até um problema mais sério. Então, eu particularmente eu não gosto de passar, e assim, são exercícios para a pessoa fazer. O que a pessoa tem que ter? Ela tem que ter mobilidade torácica, que a gente analisou lá atrás, que é importante. Tem que ter muita mobilidade de ombro para rotação externa, para abdução. Tem que ter uma boa estabilidade de ombro para poder fazer esse movimento. Então, assim, não é que não pode, mas quem tem isso tudo junto, reunido? São pouquíssimas pessoas. Até aquele marombeiro que se diz forte e tal, às vezes ele não trabalha essa questão da estabilidade. E aí, por consequência disso, ele lesiona fazendo esse exercício, tá? Na prática, eu já vi isso. Então, não é que é proibido, né? Não pode, mas você tem que ter critério para poder passar, sabe? Tem que ter critério. E a maioria das pessoas, às vezes, passa o exercício, a pessoa tá com o ombro aqui, ó, não tem mobilidade nenhuma. Faz a puxada no ombro, ela faz esse movimento de flexão do ombro, o braço dela está travado aqui, ela não consegue fazer isso. Como é que vai fazer esse exercício? Tem que trabalhar a mobilidade do ombro antes, né? Então, mas é a mesma questão, sim. Tá joia? Pessoal, a primeira parte da apresentação a gente terminou. Agora a gente vai criticar um pouquinho dessas coisas que a gente estudou, tá? Queria saber se vocês tiveram alguma dúvida disso, tá claro? Uma coisa que incomodou vocês, porque, assim, quando a Ana Siriane falou todas essas questões, eu vi também, eu ficava incomodado. Pô, a gente enraizou tudo isso e de uma hora para outra isso muda, né?
caramba, né, que a gente vai ver agora, a gente fica meio assim, né, caramba, muda muita coisa, mas, enfim, o estudo é dinâmico, a gente tem que ir se adaptando, né? A gente vai criticar agora um pouco essas questões do que a gente estudou, mas não é que é tudo em verdade aquilo que a gente viu, né? Mas a gente tem que aplicar para aquelas pessoas que têm dor, mas nem tudo vai ser sempre dessa forma, né? E isso a gente vai ver agora o porquê disso. Tranquilo, pessoal? Posso prosseguir aqui, de boa? Ô, Luquinha, Boa. eu queria chamar a atenção aí, cara, para assim, você falou, você foi profundo aí nos conceitos e tal, né, cara? E eu sempre falo que na graduação, eu vejo a função da graduação de dar o mínimo possível ali, né, para o aluno entender conceitos mais elaborados. Então, você falou de ângulo inferior da escápula, você falou de borda medial da escápula, você falou de acrômio, você falou de origem e inserção muscular, falou de função de arte cinemática, de ossa cinemática, de estruturas periarticulares. Então, só para destacar mais uma vez, que eu gosto de bater em cima desse ponto aí, a necessidade de a gente ter o conhecimento básico, né, cara? E estar por dentro de todos os conceitos, para depois você evoluir para um raciocínio mais elaborado. E eu vejo muito uma das principais funções da cinesiologia na graduação, principalmente no terceiro período, é você dar o suporte para o aluno para depois ele voar sozinho. Então, se a gente não tivesse visto essas questões aí, né, fiz questão de te trazer logo depois que a gente vê a unidade de ombro. Se a gente não tivesse visto o básico aí da unidade de ombro, talvez os alunos aí, os meninos da monitoria, inclusive, não teriam entendido nada do que você falou até o momento aqui, por não ter esse conhecimento básico. Tá? Só para fazer um parêntese aí, da importância do estudo dentro da graduação e levar a sério essas questões aí que muitas vezes os alunos ficam questionando, por que tem que aprender isso, por que tem que aprender aquilo, por que a gente já não vai para um raciocínio mais elaborado? Porque você precisa da base. Né? Beleza, valeu. Com certeza, a gente precisa da base para depois evoluir para os estudos científicos, perfeito. Agora, parte 2. Sei que eu já mudei uma coisa, atualizações da dor subacromial. Vocês estão vendo que eu não estou falando de síndromo-impacto, né? Porque esse termo, síndromo-impacto, ele está sendo aí, no caso, mudado, classificado como dor subacromial. Porque é difícil você falar que toda dor no ombro é de origem de impactação, é mais multifatorial a questão. Então, vem sendo substituída por dor subacromial. Então, a gente vai estudar um pouquinho dessa questão, dessa atualização, da discinese e dos fatores psicossociais. Então, vamos lá. Olha só o que eu trago para vocês, né? Um estudo aí novo, de 2020, tá? Olha só o título. Nenhuma relação entre a distância acromio-humeral, que é o espaço subacromial, e dor em adultos com a síndrome da dor subacromial, uma revisão sistemática com meta-análise, né? Que são os melhores estudos para a gente analisar. Ele reúne uma série de estudos e faz um compilado disso e faz análise. Então, olha só, tudo que a gente estudou de impacto, ele vai meio que desmistificar isso. Vamos lá, vamos ver. Então, qual é o objetivo do estudo? Objetivo 1, investigar se o espaço subacromial difere entre adultos com a dor subacromial comparado a sujeitos assintomáticos. Aí eu levanto a bola para vocês. O que vocês acham? As pessoas que têm dor no ombro, né, elas vão ter o espaço subacromial mais diminuído ou mais aumentado ou a mesma coisa, comparado a sujeitos assintomáticos? A tendência é que seja menor, correto? É o que a gente viu. Vamos lá, vamos ver. Objetivo 2. Determinar se existe uma correlação linear entre a distância acromio-humeral e dor em adultos com a dor subacromial. Então, quando eu comparo indivíduos que têm dor subacromial com eles mesmos, será que se eu tiver uma distância maior do arco acromial ou do espaço subacromial, essas pessoas vão ter menos dor? Se o espaço diminuir, essas pessoas vão ter mais dor? É um outro objetivo. E o objetivo 3 é investigar se a mudança na distância acromio-humeral sobre o tempo, ou seja, faço todo esse trabalho de fortalecimento escapular, faço todo esse trabalho de estabilidade, melhora a minha dor, eu tenho essa melhora, mas será que o espaço subacromial ele vai ficar mais aumentado? Teria que ser, né? Pela questão da impactação que a gente viu, teria que ser. Vamos lá, isso que o estudo vai trazer. Então, fiquem atentos aí que esse é uma das questões que vai mudar muita coisa aí. Então, vamos lá, objetivo 1. O que ele vai investigar? Investigar se o espaço subacromial difere entre adultos com a dor subacromial comparado a sujeitos assintomáticos.
Então, ele vai pegar indivíduos que têm dor no ombro, indivíduos que não têm, e comparar o espaço subacromial desses indivíduos. Será que quem tem dor no ombro tem um espaço subacromial menor? Então, vamos lá. Já adianto para vocês que, na avaliação com abdução a 0 graus, abdução a 45 graus e abdução a 60 graus, não tem diferença do espaço subacromial entre essas pessoas, tá, pessoal? Ou seja, o espaço subacromial é o mesmo, mas um grupo sente dor, o outro não. Olha só, por que será isso, né? É igual a questão da discinese que eu trouxe para vocês. Pode ser questão da pessoa ter se adaptado, pode, mas enfim. É lógico que esse estudo ele analisou até a 60 graus. Espera aí, será que a 90 graus, a 120, a 180, não pode acontecer? Então, faltam esses estudos, tá? Então, até 60 graus que ele está trazendo. Então, por isso que a gente não pode desmerecer tudo aquilo que a gente estudou lá atrás, mas também nem tudo que a gente estudou lá atrás é uma verdade absoluta, tá? Então, isso que eu estou querendo trazer para vocês. Beleza, objetivo 1 compreendido, vamos para o objetivo 2, determinar se existe uma correlação linear entre a distância acromial e dor em adultos com a dor e função, né, com dor e função subacromial. Então, vamos lá. Ele analisou para esse objetivo 3 estudos, tá? E o primeiro não mostrou nenhuma correlação entre a distância acromial e dor, usando a escala visual da dor, né, que é aquela escala de 0 a 10, né? Quanto maior a dor, a pessoa dá nota 10, quanto menor a dor, ela dá nota 0. Então, ele pegou os mesmos indivíduos e comparou com eles mesmos. Um grupo tinha 7 milímetros de diferença do espaço subacromial, outro tinha um espaço maior. E aí, né, qual grupo que vai sentir mais dor? Não teve nenhuma diferença, tá? Agora, os outros 2 estudos já mostraram que com o aumento da distância acromial houve uma melhora na dor e função. Então, aqui ele já foi a favor um pouquinho do aumento da distância acromial entre indivíduos com dor, tá, pessoal? Frisando, deixando isso bem claro, entre indivíduos com dor. Aí houve uma melhora ali na dor e na função, tá? Com espaço subacromial maior um pouquinho. E o objetivo 3, investigar se a mudança na distância acromial sobre o tempo são acompanhadas pelas mudanças na dor. Então, vamos lá. Ele pegou um grupo de indivíduos, treinou, fez fortalecimento de manguito, fez fortalecimento da cintura escapular, e aí depois analisou, né, antes, como é que estava a distância acromial, e analisou dor também, e depois de um tempo, após o treinamento, ele analisou novamente como é que estava a dor das pessoas e se o espaço subacromial tinha aumentado. Porque se o espaço subacromial tiver aumentado, a dor também. Isso a gente pode relacionar com a melhora da dor. Mas o que ele viu? Que nenhuma mudança na distância acromial, tanto a 0 graus de abdução, a 45 e a 60 graus, com o tempo de treino aconteceu. Ou seja, o espaço subacromial ficou o mesmo após o término do treino. Ele não aumentou esse espaço. Porém, houve uma melhora na dor. Então, novamente, eu faço a provocação para vocês. Que raio de melhora de dor? Da onde vem isso? Porque a gente não está mudando a cinemática escapular, a gente não está mudando o espaço subacromial. Por que está melhorando? Né? Então, algumas questões que eu vou levantando para vocês, que a gente no final vai responder. Conclusão desse estudo. Os achados dessa revisão desafiam a terapia puramente mecânica para a dor subacromial, uma vez que nenhuma diferença ou relação no espaço subacromial foi encontrada entre os grupos, mesmo após as melhorias da dor. Os resultados sugerem que o tratamento não deve se concentrar apenas em abordar a questão do espaço acromial, mas na importância de outros fatores biopsicossociais. Então, isso que a gente vai destacar. Pessoal, o caráter da dor ele é multifatorial, não só é uma questão mecânica, puramente mecânica. Então, no final, a gente vai pegar um estudo e vai entender melhor por que, no caso, o exercício vai ajudar na melhora da dor, né? Beleza, agora sobre discinese, né? A gente viu que a discinese pode predispor a impacto e dor. Mas com base aí nessa meta-análise, né, que são os melhores estudos, e esse estudo é de 2020, novamente um estudo muito atual. Discinese escapular isolada não é um fator de risco para lesões no ombro em atletas. Se a gente viu que ela pode predispor lá atrás, naquele estudo de 2019, né, que ela pode predispor impacto, se a gente for pegar um compilado de estudos, será que realmente isso vai predispor a dor? Vamos analisar aqui. Objetivo: determinar se a discinese escapular aumenta o risco de lesão no ombro em atletas, tá? Então, olha só, eram 683 atletas de handebol, 385 de beisebol, 70 de rugby, que foram excluídos do estudo depois, porque muitas das lesões do rugby são de caráter de trauma, né, por conta da queda, então esses indivíduos foram excluídos do estudo. 37 de vôlei, 35 de badminton e 26
tênis. Então, foram mais de 1.000 indivíduos analisados aí no todo, tá? Eram predominantemente homens, mas tinham mulheres também. Por isso que eu coloquei mais homens aqui, a Sharapova aqui no final. Beleza. Ele viu que a menor prevalência de cinese foi no grupo de rugby, né? Eles tinham menos de cinese comparado aos outros grupos, porém, o grupo que mais lesiona foi o grupo do rugby por conta do impacto que se tem, né, no rugby, né? Um indivíduo pula em cima do outro, cai com o ombro em cima do chão. Então, você tem as lesões muito por trauma, tá? Então, eles foram excluídos aí da análise. Importante a gente entender que a gente está analisando lesão, tá? E não dor aqui. Dor, você pode ter dor 1, 2 dias, e depois de passar a lesão, você tem uma lesão, um machucado ali no tecido mesmo, né? Que, no caso, se foi avaliado por ressonância, por exames, aí a pessoa para por 1 semana ou mais de treinar. Então, ela para de treinar. Então, a lesão atrapalha no treinamento dessa pessoa. E os atletas de handball tinham uma maior prevalência de cinese. Olha só, que interessante. Dentro de todos esses grupos, acho que o indivíduo que mais movimenta o ombro, que mais precisa de movimentação, é o pessoal do handball. Não sei se vocês concordam comigo. Cara, olha só a mobilidade que ele tem que ter da torácica, olha só o movimento que ele faz com o braço, né? É movimentação com o braço o tempo todo mesmo, né? Movimento de potência, né? Então, existem estudos que mostram que a discinese, às vezes, ela pode ser uma variabilidade do movimento, ou seja, a pessoa, ela está fazendo ali, o corpo está fazendo com que essa discinese aconteça para que o movimento fique mais funcional. Tem estudos mostrando isso, né? Então, será que a discinese é um problema? Né? É isso que a gente vai discutir. Então, quando a gente vai fazer análise desses estudos, né, são 7 estudos ao todo aqui, analisando aqui, o que essa meta-análise vai analisar? Ela vai pegar aqui 420, né, atletas que tinham discinese e 503 atletas que não tinham discinese e vai avaliar quem tinha mais dor. E já adianto para vocês que nessa meta-análise, quem tinha mais discinese, né, não tinha mais dor comparado ao grupo sem discinese. Ou seja, ter discinese não necessariamente faz com que a pessoa tenha dor, né? A gente não pode afirmar isso. Ter discinese não é um fator de risco para lesão ou dor na articulação do ombro, tá? São estudos novos aí que estão vindo. Então, a gente começa a desmistificar essa questão aí da discinese e dor, tá? Conclusão. A discinese escapular não foi significativamente associada ao desenvolvimento de lesões no ombro em atletas. Futuros estudos devem mensurar os fatores de risco para lesões no ombro, como a carga de treino e os fatores psicossociais. Então, novamente, os estudos falando desses fatores psicossociais. Então, Lucas, que raio é esse de fator psicossocial? Então, vamos lá, vamos entender esse estudo aqui. Diferenças individuais na dor, entendendo o mosaico que torna a dor pessoal. Então, o que é essa questão da dor psicossocial? Quando a gente vai analisar a dor, pessoal, ela é um contexto multifatorial. A gente tem os fatores biomecânicos, cinesiológicos, a gente tanto estuda, que podem predispor à dor, sim. Uma fraqueza da articulação pode predispor à dor. Um déficit de mobilidade pode predispor à dor. Mas, às vezes, essas questões isoladas somente não vão realmente ser o gatilho para a dor. Mas, se isso for somado a um estresse biológico, por exemplo, a pessoa dorme mal, a pessoa está nervosa, se ela dorme mal, ela começa a liberar interleucinas, né, inflamatórias, como a interleucina 6, que age no cérebro desencadeando em dor. Né? Então, existem esses fatores aí importantes. A pessoa brigou com o marido, brigou com a mulher, brigou com o filho, foi despedido do trabalho, está ganhando menos. Isso são os fatores sociais que podem fazer com que a pessoa se preocupe mais, passe a dormir menos, e aí isso vai aumentar as citocinas inflamatórias e predispor à dor, né? A pessoa tem medo de se movimentar, ela tem medo de fazer movimento, está estressada. Só de você falar que, não faz esse exercício não, que você tem risco de ter lesão. Você pode criar um gatilho na dor nessa pessoa. Então, por exemplo, o que eu falava muito antes? Não deixa o cotovelo passar ali no ombro, não, senão você vai sentir dor. Olha só o erro que eu cometi. Eu já cometi muito isso. Né? Porque eu pensava só nessa abordagem biomecânica. Não necessariamente. Às vezes, pessoas vão conseguir fazer, né, esse movimento sem sentir dor. E aí, só de eu dar esse gatilho, não faz isso não, senão você vai sentir dor. Aí a pessoa faz o exercício e sente dor.
Igual aquele negócio, na hora que você for pegar uma caixa do chão, você não pode dobrar a coluna. Depende do peso, obviamente, mas uma folha de papel cai no chão, uma caneta. Se eu falar para a pessoa que ela tem sempre que pegar o peso, mantendo a coluna dela toda retinha, isso não vai ser funcional, né? Não vai ser funcional. Então, o que eu queria trazer para vocês, que a dor não é só essa questão toda biomecânica que a gente entendeu. Ela é só uma engrenagem biomecânica. É uma engrenagem ali que a biomecânica está dentro do processo da dor. Mas é um processo muito mais complexo e multifatorial. E, às vezes, aquelas melhoras nas dores que aqueles indivíduos tiveram foi com exercício de liberar peptídeo opioide, endorfina, serotonina, pelo prazer social da pessoa estar se relacionando mais, ela é uma pessoa mais introvertida, ela começa a aumentar a autoestima dela, ela começa a dormir melhor, ela se sente mais autoeficiente, autoeficácia, ela é importante no processo de diminuição da dor, ela começa a ficar mais fortinha, aumentar a autoestima, se dar bem com outras pessoas durante um relacionamento por consequência disso. Então, tudo isso, pessoal, são vários fatores que vão somando, e isso tudo que vai ser, realmente serão os fatores importantes aí para modular a dor dessa pessoa ou não. Então, há muito tempo a gente ficava muito preso nos fatores biomecânicos, né? E hoje a gente tem que ter um olhar mais global, né, para o indivíduo. E é isso que eu trago aí para vocês, né? Esse é o desafio para os educadores físicos e fisioterapeutas. Então, a gente tem um aluno paciente que tem dor no ombro, a gente tem os fatores biomecânicos que a gente vai considerar assim, tudo aquilo que a gente estudou lá no início, a gente não pode desmerecer, porém, nem tudo é verdade absoluta na questão do impacto. Existem alguns casos que algumas pessoas não vão ter impacto e podem fazer o exercício. Outros casos, quando vocês receberem essas pessoas com dores, vocês vão levar aquilo que a gente viu em consideração, vocês vão avaliar a pessoa, né, saber se ela tem uma discinese, se ela tem uma discinese, tem uma fraqueza, tem déficit de mobilidade, será que isso não pode ser esse a dor? Muitos fatores já juntos. Ela dorme mal, ela é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa que está desempregada. Se a pessoa está desempregada, tem problema financeiro, dificilmente ela vai conseguir se livrar da dor, é difícil, tá? Tem estudos mostrando isso, né, esses fatores socioeconômicos. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é que não é só a biomecânica, né? Existe a biomecânica, existem os fatores psicossociais, existe uma boa avaliação para você realmente saber o que você vai trabalhar. Isso os fisioterapeutas podem ajudar bastante os educadores físicos, né? Nesses processos de avaliação. E a questão do nocebo, né? Se você fala que o momento vai causar dor, tem chance agora dele causar dor, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, a gente conseguir olhar para o indivíduo como um todo, né? E entender mais ele, para aí realmente, de fato, a gente conseguir melhorar a dor dele no ombro, né? Interagindo todos esses fatores aí em conjunto. Queria saber se ficou alguma dúvida dentro dos fatores psicossociais ou uma outra questão que não tenha ficado clara, porque eu já vou terminar aí a minha apresentação aí. Tranquilo? Acho que foi bem elucidado aí, o Lucas. Foi bem explanado o assunto, bastante conteúdo, mostrando evidências. Acho que deu para convencer o pessoal aí que a gente tem que estar atento a outros fatores aí quando se pensa em dor. Eu queria só, cara, você falou uma questão aí que um tempo atrás a gente só não colocou em prática um projeto lá na FAIFID porque entrou a pandemia. Mas a gente ia trabalhar com pessoas que têm fibromialgia. E aí você vê que quem tem fibromialgia, dentre os vários fatores de atuação, assim, várias abordagens que foram feitas aí para poder melhorar a dor do paciente com fibromialgia, a única que realmente tem efeito comprovado é o exercício físico, né? E aí eu acredito que seja devido a essa análise que você está fazendo aí, ó, nesse slidezinho aí, com os fatores que podem influenciar a dor, né? Só fazendo esse gancho, aproveitando. Com certeza, pessoas que têm fibromialgia, na hora que você vai avaliar a origem da fibromialgia, ela é inespecífica, às vezes não tem nenhuma lesão na área, né? E ela é totalmente de origem psicossocial, né? A pessoa dorme mal, pessoa estressada, pessoa ansiosa, e aí isso gera um gatilho, né, que o cérebro interpreta aquilo de uma maneira ruim e dá uma dor generalizada no corpo dela como um todo, né? Então, a fibromialgia é bem isso, né? É bem esses fatores psicossociais aí, né? Com certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Aproveitar. Você terminou a sua apresentação, Lucas?
Terminei, fechei aqui. Vamos Depois eu pro vou... Mas eu não queria fazer a pergunta, não, só queria levar uma consideração, porque ficou muito claro o trabalho multidisciplinar também da questão mesmo de trabalhar com psicólogo, com fisioterapeuta, esqueci o nome do... É psicólogo mesmo, né? Perfeito, sim. Trabalhar com psicólogo, fisioterapeuta, fazer esse trabalho mesmo multidisciplinar, né? Exatamente. Igual coloca essa foto, você tocou bem nesse assunto. É muito fácil a gente falar trabalho multidisciplinar, né? Mas se a gente nem a gente faz. Ó, eu sou um sujeito que estava sentindo dor no ombro e eu fiz uma análise 3D lá na Resulta. Na hora que eu faço a abdução do ombro, o meu ombro está mais rodado internamente, tá? Isso pode predispor impacto, né? Pelo que a gente viu. Então eu avaliei. Então isso era um fator que eu tinha que levar em consideração. Então o que eu fiz? Fortalecia os músculos estabilizadores, escapulares. Procurei aí o pessoal do Espaço Marinês, a Luane, que é uma fisioterapeuta, minha amiga, tem mestrado, estudiosíssima em ombro, né? Uma das pessoas que mais sabe de ombro aqui em Juiz de Fora. E lá no Espaço Marinês ela está coordenando as atividades lá, né? Juntamente aí com o Fabiano. Eles me avaliaram, eu toda sexta faço pilates lá para a articulação do ombro, a gente trabalha muito essa questão da estabilidade do ombro o tempo todo, eu faço musculação também. Hoje, eu cheguei lá com uma escala de dor 0 a 10 de 3, hoje é tipo meio, né, na escala de dor 0 a 10 diminuiu, então, só para frisar que isso é importante, que eu aplico isso dentro da minha prática, né, toda sexta-feira eu estou lá no Espaço Marinês fazendo um pilates, né, com eles para articulação do meu ombro. Hoje eu não tenho dor. Eu tenho um déficit de mobilidade para rotação interna também, tá, pessoal? Constatado em análise cinemática. Eu acho que eu até tenho esse vídeo aqui. Eu posso mostrar para eles aqui, Calil, esse vídeo da minha avaliação? Dá Claro. tempo? Não sei se dá tempo. Dá sim, dá sim. Tá, eu vou só ver se eu acho aqui esse vídeo aqui. Mas ele está aqui nessa pastinha. Ô, Lucas, só para puxar um pouquinho aqui para físio, um dos conceitos que a própria a cinesioterapia, né, em si, e a semiologia trata é a questão da individualidade do paciente, né? Porque a gente trata o indivíduo como não só um fator biológico, mas um fator biopsicossocial que a gente estuda bastante na semiologia. E eu lembro que eu vi uma palestra do fisioterapeuta Cristiano, ele comenta, ele dá um exemplo na época de 2019, quando o Neymar teve aquela lesão, que ele ficou fora da Copa América, foi na mesma época que ele teve aquele escândalo com a questão que a mulher tinha denunciado ele de abuso e tal, e logo depois ele teve essa lesão. Então ele associou essa questão, além dos fatores biológicos, também da parte social dele, né? Que como ele estava sempre na mídia, acaba que isso afeta no aspecto biológico dele, né? Exatamente, cara. É um exemplo aí bacana que você está colocando, legal, que o Cristiano levantou, né? Correto, exatamente. A gente tem que pensar no indivíduo como um todo, a gente tem que avaliar, né? É lógico que toda aquela questão biomecânica que a gente estudou no primeiro momento, a gente vai desconsiderar, não. Para pessoas que sentem dor, você vai levar aquilo em consideração, mas no futuro a gente não precisa levar tudo a ferro e fogo, né? E levar em consideração os fatores psicossociais também, né? Para ajudar esse indivíduo a resolver a dor. Porque às vezes a gente fica focado só na biomecânica, a gente não vai conseguir melhorar a dor do cara, mas se a gente sair da caixinha e olhar o cara como um todo, a gente vai ver o problema realmente dele e a gente vai conseguir ajudar. Então, olha só que interessante aqui, esse vídeo, eu fiz uma avaliação lá na Resulta, por análise 3D, tá? Então, eles quantificam todos os meus graus de movimento, tudo isso. Meu incômodo, né, a minha dor no ombro, é no lado direito. Então, eu destaco aqui para vocês. Vê se vocês conseguem avaliar qual que é a diferença desse número para esse. Tá? O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos ver quem vai acertar aí. Eu vou pausar depois aqui, ó. Pausei. Eita, pausou não, pera aí, foi mal. Ó, pausei aqui. Analisa esse número aqui e analisem esse. Qual que é a diferença? O que está acontecendo aqui desse para esse? O que vocês conseguem observar? Quem quer falar aí? Parece que o esquerdo está mais rodado externamente, né? É isso aí. Perfeito. O meu ombro esquerdo ele é mais rodado externamente do que o direito, principalmente na volta, ó. Na hora que eu vou fazer o movimento excêntrico na volta,
é pior. Deixa eu voltar aqui. É isso aí. Então, assim, a gente tem que desconsiderar... Aí, aqui, ó, dá para ver direitinho. Olha só como é que está mais girado externamente. Esse, olha só, aqui eu até vejo um pouco o meu cotovelo. Aqui eu já não vejo tanto. Então, assim, a gente vai desconsiderar totalmente esses fatores biomecânicos? Não, a gente não vai desconsiderar. Mas não é só isso. De repente, para mim, no primeiro momento, eu não vou passar uma remada alta que eu vou fazer mais rotação interna do ombro. Porque eu fui avaliado, eu vi isso, certo? Eu não vou passar esse exercício para mim logo de cara. Porque isso realmente pode predispor ali a um incômodo, algum tipo de impacto e tal. Mas eu trabalhando a mobilidade para ganho de rotação externa, fortalecendo os meus músculos estabilizadores, pode ser que no futuro eu consiga fazer. Né? Então, só para ilustrar isso aí para vocês, né, que a avaliação de movimento cinética está vindo aí e pode ser uma ferramenta que pode nos ajudar. Tá? Ficou mais alguma questão, pessoal, que não tenha ficado claro? Alguma dúvida aí que vocês querem colocar aí? Pois bem, eu faço os agradecimentos aí, né, a todos vocês. Pô, obrigado pela participação. Pô, todo mundo está de parabéns, todo mundo colocou questões muito importantes, colocou perguntas muito pertinentes. Essa questão do impacto realmente dá uma dúvida e dá um medo da gente. Você pode fazer. Realmente, a gente precisa de mais estudos, né? Essa é a realidade. Mas eu acho que pelo menos um caminho aí com essa apresentação vocês vão ter para estudarem mais, conseguirem evoluir. E eu estou à disposição, aqui está meu Instagram, Lucas Assis _personal. Igual o Calil falou, não é mentira não, eu gosto muito de responder as pessoas. Se vocês mandarem alguma coisa hoje, eu respondo no mesmo dia, se possível, obviamente, mas sempre eu respondo no mesmo dia. Eu tenho um canal no Instagram que chama Portal Sinapse, que a gente traz essas informações mais práticas e científicas para o público em geral, principalmente estudantes e profissionais recém-formados de educação física e fisioterapia, né? Todas segundas, quartas e sextas a gente tem posts lá, então tá bem interessante aí esse canal, chama @Portal Sinapse, e esse canal tem juntamente com o professor Hugo e o professor Diego, né? O Diego até é um dos sócios da Resulta que me avaliaram, né? Naquela avaliação que eu mostrei para vocês do ombro, e o Hugo também é um excelente professor, foi coordenador da Coliseu Academia, um excelente pessoa aí, os dois, tá? O Diego vai estar com a gente também, o Lucas. O Diego é o quê? O Diego, eu convidei o Diego para dar uma palestra para os meninos aqui. Legal. E se vem ele ou o Alvin. Mas um dos dois vai falar para eles também. Vai ser muito legal. Você pode chamar o Hugo também, que o Hugo é fera. Ó. Gosto muito do Hugo. E esses dois aí, ó, são muito melhores que eu, tá, pessoal? Muito melhores que eu. Não se subestime, rapaz. Isso aí. E a gente está nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, com Portal Sinapse, tá? Então, fiquem à vontade, caso queiram seguir, caso façam sentido para vocês aí. Então...